perguntinha que eu queria fazer para o senhor. Mas, e se por acaso o Ministério Público receber essa representação e pedir o arquivamento do processo? Não quero mover ação penal não, aí não houve nada, não houve abuso. E pede o arquivamento, esse arquivamento chega na mão do juiz e o juiz discorda desse arquivamento. Qual a providência que o juiz pode fazer? O juiz, não concordando com o pedido de arquivamento do MP, deve encaminhar ao Procurador-Geral do Ministério Público, que se não concordar com o arquivamento do seu promotor, ele mesmo poderá oferecer a denúncia ou designar um outro promotor para oferecê-la. Se ele, Procurador-Geral, concordar com o arquivamento, aí o juiz estará obrigado a aquecer ao arquivamento do MP. Beleza? Cuidado. Essas são questões importantes que poderão cair na prova. Consumação e tentativa. Meus amigos, as figuras previstas no artigo 3º da Lei de Abuso de Autoridade não admitem a tentativa. Professor Franklin, por que o artigo 3º não admite a tentativa? Porque no artigo 3º, vocês podem olhar aí na lei, está prevista a expressão qualquer atentado. Quando um crime qualquer traz na sua tipificação uma expressão como esta, qualquer atentado, significa dizer que esse crime está prevendo o perigo de dano do bem jurídico. E se eu prevejo no artigo 3º o perigo de dano do bem jurídico, evidentemente que esse perigo de dano, tá, ele vai punir, inclusive, os atos executórios. Se a pessoa começar a praticar algum ato executório do artigo 3º, ele já é punido como crime consumado. Ou você pune como crime consumado, ou não pune como crime, porque ele não admite a tentativa. Já no artigo 4º, é possível plenamente a tentativa. Um outro detalhe importante é que o abuso de autoridade tanto pode ser praticado com violência própria, real, ou imprópria. O uso de meio que diminua a capacidade de resistência da pessoa. Exemplo, ou o policial usa da violência para prender uma pessoa sem que ela esteja em flagrante delito, ou o policial coloca uma droga na bebida da pessoa sonífera, a pessoa adormece e ele então efetua a prisão da pessoa. Então, tanto na violência real quanto na violência imprópria, nós vamos ter o abuso de autoridade. Bom, vamos ver agora o artigo 3º, momento emocionante da nossa aula. Esse momento realmente os alunos se emocionam. Alguns ficam emocionados, trêmulos, mas realmente essa é a parte mais importante. Os crimes em espécie, né? Isso que vocês querem ver. Afinal de contas, quais são as figuras típicas do abuso de autoridade? Bom, em primeiro lugar, o artigo 3º protege o direito de ir e vir.
a letra A do artigo 3º da Lei 4898/65 protege a liberdade de ir e vir. Vocês sabem que o direito de ir e vir está previsto na Constituição Federal no artigo 5º, incisos 15, né? E a pessoa só pode ser presa ou em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Significa dizer que se ele for preso fora dessas hipóteses, a prisão é ilegal. E eu diria mais, a pessoa que efetuou a prisão ilegal responde por abuso de autoridade. Ele vai responder. Professor, existe alguma exceção? Existe. A jurisprudência tolera, contudo, a detenção de ébrios, drogados e arruaceiros durante o tempo necessário à manutenção da ordem. Imaginemos a seguinte situação. A polícia vai numa festa e lá na festa eles encontram um bêbado. O bêbado está lá jogado, meio desmaiado, né? Já, nessas alturas já vomitou, todo sujo. E a polícia então pega esse cidadão, leva para a delegacia de polícia, deixa ele lá algum tempo para que ele se recupere do pó. Pergunto eu aos senhores, houve abuso de autoridade nessa conduta? Não. É uma exceção. Para manter a ordem. Para manter a ordem. Ele ia ficar lá, podia ser que alguém já acabasse se desejando até bater no pó, estava lá deitado, tiraram ele de lá para passar o pó. Mas e se a polícia pegar, nesse mesmo caso, o cidadão da porre, diz assim, rapaz, olha esse cara de novo aqui, semana passada eu fui na festa, ele estava porre, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele preso 3 dias aí, para ver se ele para de beber. Se ele ficar preso 3 dias no cárcere, sem que haja flagrante delito, sem que haja ordem judicial, a prisão é ilegal. E nesse caso, os policiais serão responsabilizados por crime de abuso de autoridade. Cuidado! Essa daqui, com certeza, é pergunta de prova. Tá difícil? Não, calma. Até o final do semestre, não se preocupe. Teve um aluno do semestre passado que se deu ao luxo de anotar quantas vezes eu falava pergunta de prova. E no final ele me disse, professor, o senhor falou 5.826 vezes. Então vocês já sabem que se vocês tiverem capacidade mental de decorar as 5.000 perguntas, tranquilo, fazem a prova tranquilo. Inviolabilidade do domicílio. Meus amigos, vocês sabem que a casa é o asilo inviolável do cidadão. Ninguém pode nela penetrar. Os ingleses dizem, my home, my kingdom. Ou seja, meu lar é o meu reino. Então, no direito brasileiro, só se permite a entrada no domicílio da pessoa, a invasão do domicílio da pessoa, para que ela seja legal, só nas hipóteses em que haja flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. E durante o dia, o ingresso na residência tem que ser amparado por mandado judicial. Vamos a algumas hipóteses, vocês me dizem se houve crime ou não. Polícia militar é acionada para ir na casa de João
porque lá dentro existe um estuprador tentando estuprar a filha do João. E a polícia então invade a porta, quebra a janela, entra pela janela, entra pelo telhado para prender o estuprador. À noite. Pergunto, houve abuso de autoridade da polícia? Não, porque tratava-se de uma hipótese de flagrante delito. Hipótese. Oi? Ao menos a hipótese está havendo, se chegar lá se não estivesse acontecendo. Bom, aí, evidentemente que a polícia não teria sido acionada, seria um trote. E ainda que não tivesse ocorrido o fato, vamos supor que a polícia invadiu, aí a polícia foi induzida ao erro de tipo. E a pessoa que é induzida ao erro de tipo, nós já sabemos que fica isento, né, de pena. O erro de proibição que isenta ela da culpabilidade, né? O erro de tipo da pena. Bom, um outro exemplo. Os bombeiros são acionados porque dentro de uma casa está pegando fogo, existem duas crianças, os bombeiros então arrombam essa casa, né, para salvar as duas crianças à noite. Pergunto, houve abuso de autoridade dos bombeiros? Não, porque existia aí uma prestação de socorro. Outro exemplo. Os policiais, durante o dia de posse do mandado judicial, tinham que prender o Luizinho, um traficante conhecido. Os policiais, então, vão em busca do Luizinho, o Luizinho é informado e se homizia na casa do João. Durante o dia, os policiais então invadem a casa do João, sem sua autorização, para prender Luizinho. Pergunto eu, houve abuso de autoridade? Não houve abuso de autoridade, porque eles estavam com mandado judicial. Agora, essa mesma situação, se fosse à noite, o seu João está lá assistindo a novela Páginas da Vida. Ele está assistindo a Fernanda parindo e morrendo. De repente, chega o Luizinho, olha rapaz, eu estou sendo perseguido pela polícia, me dá guarita aí e tal. E a polícia invade a casa do João à noite para prender o Luizinho de posse do mandado judicial. Pergunto, houve abuso de autoridade? Houve. Sim. Não. Sim, gente. Sim. Mesmo de posse do mandado judicial, eles só podem invadir a casa do cidadão durante o dia. O que eles teriam que fazer à noite? Hein? Teriam que esperar amanhecer para poder invadir a casa. Cuidado. Cuidado. Uma outra questão importantíssima, poderá cair na prova de vocês, é do artigo 150, parágrafo 2º. É o seguinte, o artigo 150, parágrafo 2º, diz que aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei, ou com abuso de poder. É a hipótese do funcionário público que invadiu o domicílio do seu João fora das hipóteses legais. Vocês já viram que nesse caso, por ele ser funcionário público, ele responde por abuso de autoridade. Eu pergunto, esse artigo 2º também poderia ser aplicado, ou seja, o funcionário público seria